Eu vou pedir licença aí para vocês, tá? Para a gente fazer uma rápida oração. Eu vou pedir para que todos, por favor, né, fechem os seus olhos, né, mentalizem aí nosso Senhor Jesus, mentalizem a nossa querida casa que está aniversariando. Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso irmão maior, grande médico das nossas almas, mestre das nossas vidas. Eu e meus irmãos, nesse momento, Senhor, cada um em seu lar, elevamos o nosso pensamento a Ti, em vibrações de profundo agradecimento, de amor, de fraternidade. Eu, particularmente, Senhor, peço para que o Senhor me abençoe o propósito de bem servir, tranquilizando meu coração, abençoando minhas palavras. Desejo de coração que o Teu amor alcance esses corações queridos que me ouvem nesse momento, que eles possam se sentir abraçados por Ti e por mim, Senhor. E que assim seja, graças a Deus. Então, gente, saudade, né? Poxa vida, esse confinamento, todo mundo aí em casa, né? Ainda bem que a gente tem essa tecnologia que nos permite, né? Essa interatividade, a gente se rever, pelo menos virtualmente, né? A gente acha que vai ter que se reinventar, né, gente? Porque lembra lá no início das nossas tarefas, que era aquele festival de abraços e beijos, né? Eu, então, que adoro beijar todo mundo, até meus amigos homens eu beijo no rosto, né? Ixi, a gente vai ter que repensar muita coisa por um bom tempo, não é verdade? Mas, por conta de tudo isso, nós estamos vivendo muita ansiedade, sabe, gente? Né? Nós vamos falar um pouco sobre isso aí também. Claro que a gente vai falar sobre o aniversário da nossa casa, né? Essas lives, eu não sei quanto a vocês, mas nas últimas lives que eu assisti, que eu acompanhei, logo depois eu senti uma paz muito grande, sabe? É como se eu tivesse minha irmã Milady mesmo, né? Senti muito sereno, muito tranquilo, né? Parecia que eu tinha realmente tomado um passe, né? Então, aí eu guardo comigo a convicção de que todos nós estamos irmanados, né? Nessa fraternidade, nesse amor, nesse carinho, né? Nesse aconchego que todos nós temos de uns para com os outros, né? Como a nossa casa está aniversariando, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência particular, né? Mas eu acredito que acho que devo estar falando por todo mundo, né? Eu, quando fui convidado pelo seu Araújo para participar desse grupo, ele era apenas um grupo de estudo. Eu era molecão, tinha 20 e poucos anos, né? Estava começando no espiritismo. Eu ia com o seu Araújo até na Casa de Solidariedade e Beneficência, né? Mas para mim naquela época foi um admirável mundo novo, viu, gente? Porque vocês imaginam, eu não era médico e quando eu ingressei nesse grupo, era um grupo de médicos que eles encaminhavam os casos que eles não conseguiam diagnosticar para tratamento, porque o senhor Araújo ele apresentou para esses médicos, Dr. Roberto, Dr. Matheus, Dr. Ari, a variável espiritual, né? E aí quando eu entrei, eu comecei a associar os sintomas que as pessoas tinham, né, que alegavam ter, que não conseguiam diagnosticar, e eu não vou relatar e nem enumerar os casos aqui, porque vai se estender, mas para mim foi extremamente impactante, né? E aí nós ficamos, né, por um bom tempo no consultório do Dr. Roberto, que cedeu esse consultório para que o grupo fosse se amadurecendo, né? Fosse sedimentando lá. Aí vieram outros companheiros, né? O Celso também estava nessa época comigo, depois veio o Mauro, o Marcos e por aí vai, né? A gente depois mudou para a Rua Santa Clara. O resto da história vocês já conhecem, né? E nesse período todo, ao longo desses anos, muita gente veio, muita gente partiu, né? Hoje, por exemplo, os que lá estão, para mim,
é como se fosse referência na minha vida, né? É claro que não vou conseguir falar de todo mundo, né, gente? Não dá, né? Mas eu não consigo mais imaginar, por exemplo, a minha vida sem a presença de cada um de vocês, né? Quantas vezes, eu vou ver alguma coisa que me chega de memória. Para mim é um exemplo ver a perseverança do G, que subiu várias vezes naquele telhado lá para consertar, né, o estrago que os invasores fizeram na nossa casa, né? Não, né, G? Eu vejo, por exemplo, eu brinco com a Cidinha, quando eu vejo a Cidinha andando, a impressão que eu tenho é que ela flutua, né? Eu fico até olhando pro pé dela para ver se o pé dela tá tocando no chão. Porque ela vai, ela anda, parece que as coisas vão se desenroscando, sabe? Ah, que mais? Ah, o abraço da Marta, né? Parece uma eterna adolescente, né? Sempre com exemplo de perseverança. Ah, a Keiko, a Maria, de humildade, né? O Celso, um apaixonado pelo espiritismo. O Mauro, que eu devo muito a ele por ter me buscado, né? Ah, nossa, e o perfil da nossa casa, né? A nossa casa ela é uma casa gerida por mulheres. Não é à toa que ela leva o nome de uma mulher, né? Embora o senhor hoje tenha sido o patrono, o idealizador e tal, né? Mas por sugestão do Celso, né? Que depois, quando ela faleceu, nós demos o nome em homenagem à irmã Milene, que era do grupo original, da onde surgiu a nossa casa, né? Mas não é à toa que vai o nome de uma mulher, porque são as mulheres que estão à frente da nossa casa. São as mulheres que vão lá em peso nas reuniões de quinta-feira da comunidade, levar os filhos. São as mulheres que estão lá, né, sempre diligente, né, sempre fraterna, sempre dando lições para a gente de harmonia, né, de fraternidade, de entendimento. Então é uma casa que tem um perfil feminino, né? Eu conheço algumas casas, é interessante verificar que cada uma tem a sua identidade, a sua vocação. Tem casa que, por exemplo, que ela tem um perfil assim mais de cura, né? Eu já conheci algumas casas assim, que tem tratamentos espirituais, as pessoas vão em peso nesse sentido. Tem outras que são mais assistencialistas, né? Bem filantrópicas e tem entrega sopa para pessoas carentes, entrega grande quantidade de alimentos, né? E cesta básicas e por aí vai. A nossa casa, o perfil dela é de acordo com o nome, né? Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Milei, né? Porque realmente ela é focada muito nas obras básicas, muito no conhecimento, né? Eu lembro até hoje, né, o senhor Araújo escrevendo as apostilas de mediunidade, né? Ele escrevendo à mão, em folhas de BM, né? A Roseli, que também fez parte do grupo lá no início, ela que datilografava e ainda fazia algumas ilustrações. Então o perfil da nossa casa realmente é esse, né? Mas ela não é muito diferente das outras casas, né? Toda casa espírita ela tem um perfil assim bastante focado na caridade, né? Todas as nossas atividades na nossa casa ela tem esse perfil. Por exemplo, a pessoa que chega lá, você vê, mesmo carente, se ela precisar de um atendimento, a gente jamais vai negar uma cesta básica. Entregamos aí as dezenas, não é verdade? Né? Porque a fome tem pressa, como diria o Betinho, né? A pessoa, por exemplo, que eventualmente ela está carente, ela está na iminência de cometer um desatino na vida. Esse processo de catarse que acontece nos nossos atendimentos fraternos, ela é fantástica, porque naquele momento a pessoa se sente acolhida, né? Às vezes ela está na iminência de cometer um desatino, de, sei lá, de botar fim à própria vida, de se divorciar, de cometer uma loucura. Nesse momento ela encontra uma pessoa paciente, né, que dá o acolhimento, que envolve ela com ternura, com carinho, né, que fala sobre paciência, sobre amor, sobre tolerância. Eu acho que todos nós já experimentamos situações assim e foi muito gratificante quando a gente recebeu, né, o carinho, a atenção de alguém que emprestou os seus ouvidos, o seu coração para a gente, não é verdade, gente? E por aí vai, né? Atendimento, além dos atendimentos fraternos, tem as nossas reuniões, né? Palestras e passes, né?
Então acho que se a gente pudesse hoje fazer um levantamento ao longo de todas essas décadas aí, todos esses anos, provavelmente a gente evitou muito suicídio, muito homicídio, muito conflito doméstico. Então ela cumpre uma função social, uma função espiritual, né? De tremenda magnitude. E é para mim uma benção, uma honra participar de tudo isso, né? Isso para mim, no meu caso, dá um sentido existencial. Eu tenho certeza que para vocês conseguem se imaginar fazendo tudo o que vocês fazem sem a presença desses amigos e sem essas atividades, né? É uma benção na nossa vida, uma benção realmente, né? Mas como toda casa espírita, e a nossa não é diferente, ela traz um benefício coletivo e pessoal, né? O coletivo por quê? Para mim, o Espiritismo ele contextualiza as lições de Jesus, né? Elas deixam de ter aquele significado assim quase que incompreensível, né? Então a gente pega, por exemplo, uma lição de Jesus, vai desdobrando, 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 a gente fica encantado, né? Com a tamanha importância social, né? E atemporal que as lições de Jesus têm, né? Quando Jesus, por exemplo, eu vou falar uma de memória, né? Que ele fala assim: o homem que me segue é semelhante àquele que construiu a casa sobre rochas, né? Que correram os rios, sopraram os ventos, né? E essa casa continuou firme. Essa linguagem metafórica de Jesus a gente sabe, né? Quem é que não passa por desafio? Quem é que não passa por algum sofrimento, né? A vida não nos preparou para a perda, para a frustração, para o abandono, para o luto, né? Para a carência, né? A fé é a nossa autoproteção. Isso, você vê, eu peguei apenas esse. E quantos outros ensinamentos Jesus tem, né? Mais de 30 parábolas, mais de 60 e tantos ensinos. Jesus ainda está para ser redescoberto, na minha humilde opinião, sabe? Então, analisando todas essas lições de Jesus, a gente percebe que o amor ele deixou de ser aquela coisa assim mais distante. Ele contextualiza o amor nas mais diversificação dos ramos de atividade humana. Porque a autoridade, por exemplo, uma pessoa que tem autoridade sem amor é um tirano, um déspota, né? Se a pessoa ela é rica, uma riqueza sem amor é uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa avarenta. Uma pessoa que exerce o poder da justiça sem amor é um tirano. Uma pessoa pobre, carente, sem amor é uma pessoa revoltada. Então, na realidade, o amor trazido por Jesus e contextualizado pelo Espiritismo, ele meio que harmoniza, ele contextualiza, ele meio que equilibra todas as nossas experiências humanas, né? Eu estou convicto que sem as lições de Jesus contextualizada pela nossa fé, a gente teria mais índices de depressão, de ansiedade, né? Muito mais, né? E hoje, graças a eles, a gente tem um pouco mais de paz, um pouco mais de esperança, um pouco mais de justiça social, não é verdade? A nível pessoal também, porque a gente sabe que se a gente está encarnado é porque a gente tem coisa para acertar. Isso, via de regra, é desafio. Para cada um aí que está me ouvindo sabe onde seu calo aperta, não é verdade? Então, a nossa fé ela faz com que a gente ressignifique o nosso sofrimento. A gente não se sente mais tão abandonado. A gente percebe de que ele tem essa função didática, pedagógica, a gente ganha mais superação, a gente aprende a aceitar, a esperar, a compreender, né? E ver o que aquilo tem para me ensinar, né? A gente ressignifica mesmo. O Espiritismo, a nível coletivo e a nível pessoal, ele matou a morte. A morte para nós deixou de ser aquela coisa, um vazio absoluto, a extinção total, né? A gente sabe, a gente está convicto hoje de que a vida é uma linha contínua, a gente só muda de dimensão, né? A gente também entende de que a oração tem poder, né? Na medida que a gente tem o hábito da oração constante, é um automedicamento,
é a sua autoproteção. A gente potencializa coisas boas que já a rigor estão dentro da gente mesmo, melhora a frequência, né? Cria sintonia para o nosso mentor, para coisas boas realmente nos inspirarem para uma vida mais assertiva, né? Para uma vida mais lúcida, mais plena, a gente tem mais satisfação existencial, então a oração é fantástica, né? É muito importante. Isso é uma coisa que a gente estimula, o hábito frequente da oração, né? O sentimento de gratidão, a mim, eu vou falar por mim, eu acredito que eu falo para vocês, depois quando a gente entra assim na nossa fé, que a gente começa a ter acesso a muita informação, essas informações elas vão ampliando a nossa vida. A gente começa sem fazer muito esforço assim de imaginação, a gente começa a ver um mundo antes e um mundo que estamos inseridos e um mundo que vem pela frente. Não tem como não nascer desse exercício de imaginação, do contexto do nosso existir, um sentimento de gratidão muito grande, né? Porque, poxa vida, Deus teve as atenções voltadas quando me criou, quando criou você que está me ouvindo aí, né? Criou um mundo de situações para que a gente fosse lentamente ganhando autonomia para chegar até o presente momento, né? Eu estou dentro de um corpo com uma ferramenta fantástica que me permite agora exercer uma série de valores para desenvolver outros valores que nenhuma faculdade ensina, né? Perseverança, paciência, humildade, superação e por aí vai, né? Eu estou num planeta fantástico, maravilhoso, que está em transformação nesse momento. E eu venho de muitas encarnações nele e virei tantas outras, mas é maravilhoso, né? Eu tenho um contexto de amigos que toleram as minhas falhas e defeitos. Ixi, se eu for relacionar e enumerar um monte de coisa aqui, não tem como não nascer dentro da gente um profundo sentimento de gratidão. Essa casa, por exemplo, o Núcleo de Estudos Irmã Milei, né? Que tem ressignificado a minha vida, que tem dado a bênção de amigos que me aceitam, que gostam de mim incondicionalmente, que toleram as minhas falhas e defeitos. A gente está sempre se reunindo, ora na casa de um, ora na casa do outro, ou mesmo lá no núcleo. Agora não, por conta da pandemia, a gente está obedecendo as recomendações médicas de isolamento, né? Mas a gente se sente conectado. Isso é uma irmandade, é uma casa fraternal, né? Que dá para a gente um sentido existencial. E cada coisa que a gente vai lá e faz nessa casa, a rigor a gente está fazendo para nós mesmos, não é verdade? Estamos exercitando bem, né? Depois desse sentimento de gratidão, nasce um desejo sincero de servir. Quando a gente está na nossa casa, a gente quer servir, não importa. A bênção que a nossa casa tem de as atividades serem rodeadas, né? O mesmo que faz a palestra, é o mesmo que serve o copinho d'água, é o mesmo que vai dar passe, é o mesmo que fica na recepção. Então ali não tem dono de tarefa, as decisões são colegiadas, é uma casa fraternal onde todo mundo se sente muito à vontade para exercer ali, né? Ninguém é dono do sim, dono do não, embora a gente tenha ali um estatuto, né? A gente usa ainda um modelo tradicional, onde tem presidente, vice-presidente, diretor disso, diretor daquilo, mas no fundo nós somos um time, né? Um colegiado. Então ali, quando um não está, o outro assume, o outro, entendeu? Acaba ajudando, dando suporte, e aí é um grupo fraternal. Realmente é maravilhoso esse momento que nós estamos vivendo ali, graças a Deus, é um momento maravilhoso, sabe? Então, gente, quando nasce esse desejo de servir, é interessante. Quando eu entrei no Espiritismo, há mais de 30 anos atrás, eu lembro que falava assim, quando você vai para o Espiritismo, você vai pelo amor ou pela dor, né? Eu via muito isso no passado. Então, eu acho que a gente vive 3 momentos, sabe? Num primeiro momento, quando a gente entra no Espiritismo, né? Muita gente... Hoje não, hoje a gente vive um momento diferente. Porque tá meio que na moda falar que é espírito, né? Eu sou espírita, né? Também já um monte de filme, né? Um monte de coisa que já apareceu, até novela espírita já apareceu. Hoje as coisas já estão... Mas no meu começo era bem mais complicado. Vocês tinham medo de falar que era espírita porque os outros achavam que isso era coisa do demônio, né? Então, mas a gente ia porque a gente já tinha tentado de tudo. Por que eu sofro? Por que as coisas para mim não dão certo?
Por que eu estou passando por esse sofrimento? A gente sentia uma sensação de injustiça por estar sofrendo. E a gente não tinha resposta, porque o mundo não nos prepara para sofrer, não é verdade? Você é orientado para ganhar dinheiro, para casar, para conquistar coisas, envelhecer, morrer, mas não, para passar pela dor, para abandono, para frustração, para perda, para uma injustiça no trabalho, para uma ingratidão de filho, ixi, por aí vai. Então, por que comigo? Por que comigo? Aí no Espiritismo não, eles vão dando respostas, né? Você vai entendendo o seu contexto de vida, você percebe que você não está sozinho, né? Que tem pessoas que te amam dos dois lados da vida, que tem também um mundo de coisas perto de você e que você está tão focado no seu sofrimento que você não vê um monte de coisa boa. Aí a hora que você, o Espiritismo te dá o benefício da dúvida, como costumo falar, te dá elemento de comparação, aí você começa a ter uma percepção mais ampla, né? Então esse é o primeiro momento, quando realmente você entra no Espiritismo. Depois tem o segundo momento, é quando o Espiritismo entra em nós, né? Porque depois que passou aquele medinho, aquele que você está meio cismado, e aí você percebe que não é nada disso aí você quer se informar. Aí a gente lê um monte de romance, a gente vai assistir as palestras que são memoráveis, né? Graças a Deus nós temos grandes oradores, né? Grandes pessoas que marcaram a nossa vida, né? Aliás, o Espiritismo no mundo ele é dominado por os brasileiros, não sei se vocês sabem, né? As centenas e milhares de centros espíritas que tem pelo mundo, todos os brasileiros que estão à frente, né? Então, hoje a gente tem muita facilidade de informação, né? Se você entrar no YouTube, por exemplo, você colocar lá palestras espíritas, vai aparecer um monte de palestras que são maravilhosas, né? Que você pode ficar ouvindo enquanto você está trabalhando, enquanto você está lendo. Então, ficou muito fácil você hoje ter essas informações. Então a gente não pode mais alegar que não sabe, que tem dificuldade, que não tem dinheiro para comprar um livro ou sei lá o quê, porque você pode baixar tudo no celular agora e ler. Então nós vivemos um mundo hoje fantástico, sabe, gente? Do ponto de vista de acesso à informação. Mas entre estar ciente e estar consciente, aí é uma questão pessoal, é um nível um pouco maior, né? Aí vai de cada um. E aí eu me refiro ao terceiro momento, né? Que é o momento quando o Espiritismo sai da gente. Que aí a gente realmente começa a exercer um papel mais atuante, né? Dentro do meio onde nós estamos inseridos, né? Porque eu acho que todo espírita, pela quantidade de informações, de vivência, de experiências que tem, né? Ele tem um condão também de ressignificar a vida de muita gente, de contribuir de uma forma mais eficiente do ponto de vista social, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, mais assertividade, né? Sejam menos vítimas de circunstâncias externas, né? Que tornam a gente refém de ansiedade, de medo, como o momento que a gente está atravessando, né? E esse momento em que o Espiritismo sai da gente é fundamental que o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso interagir, ele esteja realmente coerente com a fé que a gente costuma pregar, né? Porque eu não posso ter vários comportamentos. Eu não posso ter um comportamento no trânsito, outro em casa, outro no trabalho e me adequar só de acordo com aquela circunstância, né? Todos nós sabemos que a gente tem uma nuvem de testemunhas, cada um de nós. Todos nós sabemos que pelo fato de você se revelar espírita, as pessoas te observam, como você age nas mais diversas situações. E às vezes te experimentam mesmo, né? Quero ver como te irritam, né? Às vezes pessoas que você ama, né? Que está próximo de você ali, ou pessoas que são importantes para você, mas que não estão vivendo o mesmo momento que você, e procuram justamente ver até que ponto, quais são os seus níveis de paciência, de compreensão, de tolerância, de empatia. Então nós somos. Mesmo que você não diga absolutamente nada, o seu proceder, a sua forma como você interage, de acordo com os estímulos externos, diz muito sobre a fé que a gente abraçou. E a depender da sua postura, da forma como você interage, você acaba neutralizando, né? Afastando as pessoas de beber da mesma fonte que você bebeu e que ressignificou a sua vida e pode ressignificar muita gente. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande mesmo. Principalmente nesse momento de pandemia, eu não poderia deixar de falar nisso, né, gente?
Um momento, acho que é único. Esse ano de 2020 vai se arrastar, né? Os números são difíceis, são complicados, na verdade, porque a gente sabe aí que o próprio Divaldo ele falou, né? Ele falou assim, olha, coloca em aspas aí, tá? São palavras dele. Ele falou assim, se nós não estivermos pelos mecanismos das divinas leis de manifestarmos essa doença, não as teremos, né? Porém, podemos transportar os vírus para outras pessoas. Então, por uma questão de caridade, a gente tem que obedecer todas as recomendações das autoridades médicas, não é verdade? Porém, saúde e doença no Espiritismo ganham uma outra dimensão, né? Porque, veja, tudo bem, você pode obedecer todo o protocolo, colocar máscara, passar álcool gel e não manifestar a doença. Mas, pelo Espiritismo, angústia, raiva, insatisfação crônica nas suas relações, ressentimento, né? Ódios, tudo isso é doença. E tudo isso aí, se você morrer de outra coisa, você é internado lá no hospital, na espiritualidade, né? Então, você percebe? Então a gente pode imaginar que talvez uma pessoa que pode até eventualmente ter os sintomas dessa doença do momento, né, da Covid-19, mas do ponto de vista espiritual ela goza de perfeita saúde, porque ela não tem mágoa, não tem ressentimento, ela tem contentamento, ela tem sentimento de gratidão, ela confia na providência divina, ela tranquiliza as pessoas que estão no seu entorno, né? Agora tem outras pessoas que eventualmente podem até não manifestar a doença, mas será que do ponto de vista mental, emocional, espiritual, ela também está assim, né? E aí ela pode não manifestar a doença agora. Será que se ela permanecer nesse estado da alma, né, com pensamentos equivocados, sem entender essa dinâmica, sabe, de pensamento e sentimento, sem buscar essa casa interior, ela não pode eventualmente no futuro somatizar outros problemas, né? Vir a sofrer aí de síndrome do pânico, depressão, gastrite, né? E por aí vai, enxaqueca, uma série de outras doenças, né? É uma coisa que realmente a gente precisa pensar, né? Eu não poderia deixar de falar que como a gente vive um mundo hoje muito interativo, né, por conta do celular, a gente tem acesso a muita coisa boa como nesse momento. Eu estou falando aqui de público, como várias pessoas estão me acompanhando aqui, né? Mas também a gente tem acesso a muito lixo mental, né? E esse lixo mental, se a gente não tiver filtros emocionais, eles acabam afetando mesmo o nosso emocional, né? Tem pessoas, antes de vir para cá, por exemplo, aqui na casa do meu filho, né, participar dessa live, que ele que está me ajudando aqui, tinha uma pessoa que colocou aqui no Facebook aqui alguém espancando uma criança, sabe? Gente que coloca, sabe, fazendo maus tratos aos animais e essas brigas políticas, né? Cada um puxando a brasa para sua sardinha, querendo manipular a opinião pública. Essas coisas mexem com o nosso emocional e aí o que acontece? Você já está numa situação de medo. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de não dar conta dos seus compromissos, né? Medo de contaminar seu pai, sua mãe, que você ama de paixão, não quer que eles partam antes da hora. Aí essas pessoas, em vez de ajudar, né, para que a gente tenha mais qualidade de vida interna, mais esperança, etc., fica jogando lixo mental. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado para não abaixar nossa frequência no medo. Sabe, gente? Nesse período aqui de pandemia, eu já soube de 5 casos de suicídio, sabe, de pessoas conhecidas e tal, que eu não vou descrever. E que sabe, não se fala nesse tipo de coisa, mas nós, como espíritos, a gente tem que estar antenado com esse tipo de coisa, a gente precisa ajudar, né? A gente é formador de opinião, sabe, gente? Tem algumas coisas que são interessantes, que os profissionais nos falam. Não só o corpo fala, quando a pessoa ela não se alimenta, ela fica num ambiente recluso, ela não tem um autocuidado, mas às vezes ela verbaliza. Ela fala, essa vida não tem sentido, eu acho que eu não vou conseguir mais dar conta do meu... O que apareceu aqui? Voltou? Voltou. Pronto, voltou, gente. Então eu aqui de novo.
Às vezes a pessoa verbaliza também, né? Fala assim, eu não devia estar... eu tenho vontade de dormir e não acordar, sabe? Eu tenho vontade de sei lá, começa a falar, verbalizar. E aí a gente realmente precisa estar atento, porque todos nós, com as informações que nós temos, a gente realmente pode ser um templo ambulante. A gente pode ser um núcleo de estudos espíritas de Irmã Mileide ambulante. Onde nós estivermos, a gente acaba multiplicando as atividades espirituais que lá estão. Porque eu tenho certeza que lá não para, do ponto de vista espiritual. Lá os mentores eles estão trabalhando o tempo todo, né? No livro Nas Fronteiras da Loucura, lá de Divaldo Franco, ele fala que na época do carnaval a espiritualidade faz hospitais de campanha. Agora nessa pandemia tem hospitais de campanha. Agora vocês acham também que no plano espiritual não tem hospitais de campanha também? Né? Então tem. Então a depender da nossa postura espiritual, dentro do nosso lar, no ato da oração constante e tudo, a gente pode também transformar o nosso lar num hospital de campanha nesse momento e acabar contribuindo para as pessoas que são importantes, as pessoas que são em torno da gente, e a gente ajudar para que as pessoas tenham menos ansiedade, menos depressão, né? Mais contentamento, mais solidariedade, né? Certo? A gente pode usar também esse mundo interativo para ajudar até as pessoas que fazem parte, porque todo mundo hoje faz parte de vários grupos. Todo mundo hoje tem um monte de contato no celular, não é verdade? Por que a gente não pega, então, essas pessoas e liga para elas? Como é que você está? Né? Eu quero saber se você está bem. E conversa com essas pessoas, sabe? A gente compartilha muita coisa aí que pode ajudar essas pessoas a sair da angústia, da depressão, de pensar, de ideação suicida. Ó, os profissionais da saúde mental, eles falam o seguinte, eles falam assim, que quando a pessoa está com a ideação suicida, elas passam por algumas fases mentais, que é a ideação propriamente dito, né? Que é o planejamento, o ensaio e o ato. Se a gente, conversando com as pessoas do nosso universo pessoal, amigos, familiares, primos, parentes, confrades, etc. Dentro dessa conversa que a gente possa ter. Se eventualmente elas verbalizarem que é um processo suicida, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu queria que tudo isso acabasse, eu queria que esse ano terminasse logo, eu tenho vontade de dormir e não acordar, e você chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu não tenho ideação suicida, não tá. Isso bloqueia esse processo. Aí a gente acaba ajudando essas pessoas. Então o meu apelo é para que a gente realmente seja um multiplicador dos benefícios dessa casa, né, que salvou a nossa vida. Ó, eu vou contar um caso rapidinho para vocês. Eu estou me estendendo, né, Felipe? Pra caramba. Puxa vida. Não, conta causa. Então, rapidinho, o caso aqui, gente, rapidinho. Uma vez eu tinha que passar na frente da nossa casa. Não tinha que passar lá. Eu ia fazer um caminho, mas nem deu na telha, sabe? Eu falei assim, acho que eu vou passar lá por perto. Eu estava passando num viaduto, aí eu vi alguém lá na porta da nossa casa olhando lá para dentro, olhando. Eu falei, o que esse cara está querendo lá dentro? Aí eu dei a volta, estacionei, eu falei, boa tarde e tal, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei assim, o senhor é daqui? Eu falei, sou. Graças a Deus, porque eu já estou aqui há 2 horas. Se ninguém me atendesse, eu ia me jogar do viaduto aqui. Aí eu falei, calma, senhor, ele contou a história dele, que estava desempregado, que estava desesperado, que a filha que estava mantendo a casa e tal, eu tranquilizei ele, quis dar um dinheiro para ele, não aceitou. Eu falei, não, só quero que vocês me ajudem, me dá uma oportunidade de serviço. Eu lembro que depois eu pedi para ele ir na casa, e o seu Nelson, que já partiu para o outro lado da vida, né, recebeu ele lá e conversou com ele. Agora eu penso assim, você acha que foi só aquele cara ali que eventualmente foi salvo? Porque a espiritualidade me inspirou para que eu passasse ali, né? Você acha que você não foi salvo também, né? Na sua vida? Eu vou falar por mim, gente. Se eu não estivesse ali na nossa casa, acho que minha vida estava bem enroscada, bem enrolada, né? Então acho que aquele cara, você, eu, todos nós somos salvos ali naquela casa. Todos nós ali devemos muito. Eu acho que os nossos mentores a serviço de Jesus, mobilizaram seus esforços, né, para salvar a vida da gente e transformar ela em alguma coisa mais digna. Então é uma bênção participar dessa casa. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que estou falando por cada um de vocês, encarnados e desencarnados.
Os desencarnados que passaram por essa casa deixam muita saudade. Muita saudade. Né? Recentemente foi o Udo que partiu. Né? Nosso Natal aqui, o próximo, né? A gente vai ter que fazer um esforço tremendo, né? Para não lembrar dele quando ele entrava tocando aquele sininho. Né? Aliás, a nova casa, ali aquele pedacinho, aquele cômodo onde é feito hoje a evangelização infantil, foi construída pelo Udo quando ele tinha 15 anos de idade. É bom que vocês saibam disso. A Nair, que já apareceu lá na nossa reunião, né? Dando sempre uma mensagem, seu Nelson, né? Seu Araújo, ixi, tanta gente boa, rapaz. Aliás, é até um alento, né, gente? Se eles apareceram lá, né, dando bom ânimo, significa que talvez a gente tenha lá um cantinho esperando nós lá, olha lá. Uma irmã Milene lá esperando a gente. Uma irmã Milene lá esperando a gente. Talvez a gente não fique muito tempo no umbral, né? Olha lá, beleza? Mas ó, eu queria, eu não sei se tem outras pessoas de outras casas ouvindo a gente aí. Então eu queria que todo mundo que sentisse o mesmo carinho, a mesma ternura, né, somos ali uma irmandade, né? Estamos junto ali, né? Qualquer um que fica doente, qualquer um que precisa, todo mundo se ajunta, todo mundo ajuda. Então a gente se sente acolhido ali. As demonstrações de ternura, de afeto, de esperança, todo mundo ali já me ensinou, é professor. São referências na minha vida. Então eu espero que todo mundo use esse exemplo, que procure aí a sua casa de oração, a sua fé, busque essa irmandade, busque amigos que te amam, que gostam de você pelo que você é, né? Me toleram, olha só, né? Eles me toleram, isso é uma benção. Nossa. Tá bom? Mas eu acho que já me estendi, peço desculpas, agradeço de coração a oportunidade, né? Que todos nós possamos logo, se Deus quiser, nos abraçarmos, nos vermos ao vivo e a cores. Eu vou pedir licença para fazer uma rápida oração, tá bom, gente? Senhor Jesus, Mestre querido e amado, eu e meus irmãos, cada um em seu lar, elevamos o nosso pensamento até Ti, Senhor, em prece de profundo agradecimento. Agradecemos a Deus, nosso Pai que nos criou, nos deu individualidade, e agradecemos a Ti, Senhor, por ser nossa grande referência. Agradecemos a essa casa que tem nos dado um sentido existencial, né? Um sentido de unidade, né? Agradecemos a nossa vida pessoal, nosso trabalho, nossos amigos, nossos familiares, que são nosso porto seguro, que cuidam da gente. Agradecemos até nossos desafios, né? Pelos quais a gente desenvolve valores de humildade, de perseverança, de paciência, de superação. Enfim, por tudo te agradecemos, Senhor. Que possamos nós, em cada canto do nosso lar, em cada segmento da nossa vida, sermos multiplicadores dos benefícios dessa casa abençoada. Podemos também compartilhar do muito que recebemos com todas as pessoas do nosso universo pessoal. Que todos eles possam ver, através das nossas palavras, através da nossa postura, que o Senhor habita dentro do nosso coração, Senhor. E que assim seja, com a graça de Deus. Tchau, gente! Beijão pra todo mundo! Olha o Felipe aqui, ó. Meu filho. Tchau, gente!